Ser professor é uma das profissões mais importantes do mundo. Eles marcam a vida de quase todos os cidadãos desde a infância até a fase adulta. Porém, apesar da relevância, a carreira desses profissionais é marcada por desafios, principalmente para quem atua longe das regiões centrais, como nos distritos. Um dos principais desafios é o deslocamento, porque a pessoa tem que sair de casa mais cedo, aí isso gera um pouco de transtorno, você perde tempo e você acaba também gastando muito, porque hoje a passagem está muito cara e gera um desgaste também financeiro para o professor. Eu acho que o principal desafio, além da questão da locomoção, é a questão da autoestima dos alunos, que muitas vezes é abalada, né, por estar mais distante da sede, né? Às vezes eles se sentem muito abandonados também pelas políticas públicas, e isso acaba impactando no ensino. O Patrício e a Ticiane lecionam na Escola Estadual Antônio Pereira, instituição que fica no distrito Ouro Pretano, de mesmo nome, a cerca de 25 quilômetros de distância da sede. De acordo com os professores, esse afastamento geográfico acaba impedindo que os alunos participem de atividades culturais que complementem os estudos. Além disso, Antônio Pereira é um território marcado pela forte presença mineradora, o que impõe outro desafio para os professores: mostrar novas possibilidades de futuro para os estudantes. Não é bom ter uma visão fechada de uma coisa só, porque você pode ir para a faculdade e ter vários caminhos de seguir na vida. Como, por exemplo, hoje os alunos aqui são poucos que têm vontade de fazer o Enem. A maioria pensa em formar e trabalhar em mineração. Os nossos estudantes, muitas vezes, eles se sentem desmotivados, né, por não ter acesso a determinadas políticas públicas que poderiam melhorar, né, a vida deles, melhorar também o ensino. Eu vejo como algo extremamente necessário levar a educação para os distritos, né, para que os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, para que eles possam escolher o que eles desejam fazer futuramente e não serem apenas condicionados a determinados tipos de carreira. Eu falo que os professores, eles são os verdadeiros heróis, porque eles vêm para os nossos distritos e, assim, eles trabalham com tanto carinho com os alunos que, assim, eles transformam mesmo a vida deles. Por exemplo, a gente tem, né, hoje no ensino médio, o professor que dá aula de estudo, o projeto de vida. Então, os alunos aprendem a se reconhecer e a sonhar, né? Eles aprendem a ter sonhos, a ver o que eles podem, né, ter para o futuro. Então, isso aí é muito bom para a escola. E expandir o leque de possibilidades dos alunos, como fazem os professores aí de Antônio Pereira, mostra que o papel desses profissionais vai muito além do que ensinar ciências, matemática, história ou português. É que eles também influenciam na formação cidadã de cada estudante. Eu admiro muito vários professores, não só pela forma que eles dão aula, mas também pela questão de conhecer a pessoa, que daqui a gente acaba se envolvendo muito por coisas que são fora da área escolar. A gente acaba conversando muito. Muitos professores ajudam a gente nessa jornada de autoconhecimento, principalmente nessa área mais de humanas, porque eu tenho muita ligação com isso. Não é só sobre a matéria que você vai ter mais afinidade, é sobre aonde você vai se ver como um profissional no futuro. E muitos professores ajudam a gente a ver agora o que a gente realmente gosta. Então, eu acho que, assim, de suma importância para o nosso conhecimento, para a contribuição, a gente saber quem a gente realmente é. Para mim, um professor é como se fosse um segundo pai e uma segunda mãe de uma pessoa. Porque ele está sempre aqui no nosso cotidiano, falando com a gente, conversando, nos ensinando como ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor no nosso cotidiano. A Joyce e o Sávio sabem muito bem que o professor é uma figura fundamental na vida de todo estudante. Porém, essa importância muitas vezes não reflete na valorização desses profissionais. Para se ter uma ideia, um relatório divulgado em setembro pela OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, revelou que o piso salarial dos professores e professoras do ensino básico no Brasil está entre os mais baixos quando comparado aos mais de 30 países listados no estudo.
Além disso, a OCDE também mostrou que os profissionais brasileiros trabalham cerca de 13% a mais durante o ano e atendem quase o dobro de estudantes por sala de aula em comparação a esses países. E esses dados refletem na qualidade do ensino. O professor hoje tem que trabalhar em 2 lugares. Aí você não fica tendo muito tempo de estar corrigindo prova, corrigindo trabalho, preparando aula. Se ficasse num lugar só, aí a qualidade de ensino seria bem melhor. E você sente que isso impacta na qualidade do ensino e no desempenho dos estudantes? Impacta porque você não vai poder ter tanto tempo de preparar uma aula, você vai ter que ficar preparando a aula no final de semana. E o bom é você preparar a aula todos os dias, para ter uma aula mais dinâmica e para trabalhar diversos tipos de dificuldades dos alunos. Que nós, professores, muitas vezes temos que pegar um número muito grande de aulas para conseguir ter um salário razoável, às vezes trabalhar até em mais de um lugar também, que acaba sendo muito difícil, né, para a gente, principalmente para quem se desloca para distrito, né? Trabalhar em mais de um lugar é muito complicado. E também pela questão, muitas vezes, a desvalorização dentro que às vezes as famílias, muitas vezes, não conseguem, né, ensinar para os filhos, né, a importância do respeito, da educação dentro da escola, e isso acaba sendo algo que desmotiva muito o profissional, né? Você ter que lidar o tempo todo com indisciplina, muitas vezes com alunos que te tratam de maneira desrespeitosa mesmo, tratam a gente de maneira desrespeitosa. Isso acaba inibindo as pessoas mesmo, fazendo com que as pessoas não queiram esse tipo de carreira. O poder público, primeiro, precisa se convencer de que a profissão de professor é muito importante. A primeira coisa é salário. Nós precisamos de bons salários para atrair bons profissionais, que os jovens queiram ser professores. Depois, dar boas condições, significa infraestrutura para as escolas, condições pedagógicas e formação em serviços. Sempre importante para que o professor se atualize ao longo do seu trabalho. E essa desvalorização dos professores também afasta os estudantes que querem seguir nessa profissão. O Censo da Educação Superior de 2022, o mais recente levantamento sobre a educação, revelou que ao menos 58% dos alunos de cursos de licenciatura destinados à formação docente abandonaram a universidade antes de receber o diploma. Essa é a maior taxa de desistência da década. Se a tendência persistir, em 15 anos, o país não terá profissionais suficientes para lecionar na educação básica. Aumentar o salário do professor de forma que a gente possa atrair bons profissionais, que o jovem perceba a escola como um espaço importante para se dedicar, como uma boa profissão, como uma profissão em que ele é valorizado. É preciso que todo o país, não só os políticos, né, não só o Estado, valorize essa profissão, dê condições para que o professor exerça bem o seu trabalho e reconhecimento em todos os sentidos, salariais, profissionais, mas também até do grande trabalho que o professor faz na sociedade, da importância dessa profissão. Sem uma educação de qualidade, a gente não modifica esse país. O país precisa de pessoas bem formadas. Em segundo lugar, estamos num dos países mais desiguais do mundo. A nossa profissão consegue, atendendo bem, sobretudo os alunos que vêm dos setores mais populares, diminuir essa desigualdade, porque essa desigualdade também está dentro das escolas. Por fim, o professor tem o potencial para atingir cada pessoa individualmente, mudar a vida de cada um, acolher cada um, transformar essa intimidade da pessoa, transformar a sua subjetividade, fazendo dele uma pessoa melhor. Cada encontro com o aluno deve ser um encontro para transformar aquele sujeito. Mesmo com tantos desafios, os professores continuam inspirando muitos estudantes por aí. A Joyce é uma delas. Ela pretende cursar artes cênicas e pensa em seguir a carreira na licenciatura. Eu tive um professor de referência que me deu aula durante alguns anos e eu me apaixonei pelo universo que ele foi capaz de criar para a gente dentro de sala, pelas experiências que ele nos proporcionou. E eu gostaria muito de conseguir passar isso para frente, de mostrar para as pessoas que elas são capazes e ajudar elas a atingirem seu máximo potencial. E 15 de outubro marca o Dia do Professor. A data é um convite à reflexão sobre esse profissional que exerce uma função fundamental na construção de uma sociedade melhor.
E é quase unânime dizer que os bons professores transformam a vida de uma pessoa. E essa percepção da sociedade contribui para que os professores continuem nessa jornada que é árdua, mas muito gratificante. 30 anos sendo professor. Eu posso garantir para vocês que é uma excelente profissão, que todo dia eu chego na escola ou na universidade, mais atualmente, e saio daquele espaço muito feliz. Eu aconselho a cada jovem escolher a profissão de professor, seguir esse rumo, contribuir com o país, mas, sobretudo, contribuir com outras pessoas e contribuir com você mesmo, estando em um ambiente caloroso, tranquilo, sim, em um ambiente que você pode ser um bom profissional e pode ter um bom futuro. É difícil ser professor, é estressante, tem muito professor adoecendo, mas ainda vale a pena, porque ensinar é bom, é muito importante, é gratificante ensinar. Formar um ser humano é importante. É uma profissão que muitas vezes a gente encontra adversidades, como eu já falei, mas que é uma profissão em que a gente também encontra caminhos muito de gratidão dos indivíduos, de autoconhecimento, e que a gente se depara muitas vezes com estudantes que manifestam assim, seu respeito pela nossa profissão, e isso é muito gratificante.